Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta para o nosso estudo semanal de O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam muito bem-vindos. Nós continuaremos agora a estudar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces. Ainda estamos estudando o item Preces por aquele mesmo que ora, as preces que a gente pode fazer por nós mesmos. E agora nós vamos estudar a prece para pedir a corrigenda de um defeito. Que Deus abençoe o nosso estudo, que nós possamos abrir nossas mentes e corações para estar com esse estudo interiorizado e depois colocá-lo em prática em nossas vidas. Muito bem, vamos pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade, né? Aquela linha de raciocínio que a gente tenta estabelecer entre os itens do Evangelho. Quando nós começamos a estudar esse item, preces que nós podemos fazer por nós mesmos, a primeira coisa que a gente viu foi a prece ao anjo guardião. Depois, no estudo anterior, nós vimos as preces que nós devemos fazer e que podemos fazer, não é? Para afastar os maus espíritos. E durante o estudo daquela prece, nós percebemos que maus espíritos só se aproximam de nós porque nós temos ainda em nós más tendências, más inclinações, vícios, imperfeições. Bom, fomos orientados na prece anterior a fazer essa limpeza interior em nós mesmos, né? Nos livrarmos disso tudo que serve como atrativo para espíritos que nos querem fazer o mal. Sendo assim, agora, nada mais óbvio, né? Nada mais que nos traga uma sequência mais lógica do que pedir ajuda para corrigir esses defeitos que nós temos em nós, essas imperfeições, essas más inclinações. Então, nada melhor do que isso, né? Do que aprendermos a combater as nossas más inclinações através da prece. E aqui a gente vai aprender isso em 9 parágrafos com Allan Kardec, que são compostos por um prefácio e pela prece em si mesmo. Prefácio mais curtinho, né? E depois a prece um pouquinho mais longa, trazendo os elementos ali que a gente precisa entender e colocar em prática. Então vamos lá. Prefácio, né? Primeira coisa, os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito. Primeira explicação. Primeira explicação. Nós temos responsabilidade em termos maus instintos e isso vai trazer para a gente alguns resultados, né? Os nossos maus instintos resultam da imperfeição de nós mesmos. Então, nós somos movidos muitas vezes por nossas imperfeições, por aquilo que a gente deseja e não deveria desejar. Então, responsabilidade nossa em relação aos maus instintos, em relação aos resultados deles, né? Porque a gente tem maus instintos e muitas vezes a gente cede a eles. Então, não é uma questão do nosso corpo, não é da organização física, essa essa questão dos maus instintos, mas do espírito, né? Bom, segue o texto. Se é assim, a boa notícia é que melhorar depende apenas de nós mesmos. É responsabilidade nossa. Melhorar tanto quanto é responsabilidade nossa os maus instintos que a gente ainda tem, né? Que nós ainda trazemos com a gente. Qualquer um que esteja no gozo de suas faculdades, que esteja, né? Que tenha a mente funcionando, o emocional funcionando, né? Está nas suas faculdades de pensar, de sentir. Qualquer pessoa que esteja assim tem liberdade com relação a todas as coisas, para fazer ou para não fazer aquilo que a vida apresenta, né? Para praticar o bem, de nada mais é necessário do que o querer. Bom, o que essas passagens desse parágrafo nos dizem, né? Do prefácio nos dizem? Nós temos responsabilidade, sim, em relação às nossas imperfeições, em relação aos nossos vícios, que compõem isso que Kardec chama de defeitos aqui, né? Ou defeito no título da prece.
Então a gente tem responsabilidade? Temos. De onde vêm essas coisas, né? Da liberdade que a gente tem de agir para fazer o bem ou para fazer o mal. E então depois, a outra notícia boa, né? Se depende só de nós fazer o bem e só fazer o mal, depende só de nós corrigirmos-nos. Outra notícia boa, dependemos apenas da nossa vontade. Então, olha só, responsabilidade, liberdade e vontade formam aqui o caminho para a corrigenda. Estarmos cientes da nossa responsabilidade, exercermos a nossa liberdade para fazer o bem e usarmos para isso como força motriz, né? A vontade. Eu tenho vontade de, a partir de agora, fazer apenas o bem. Posso errar em algum momento? Posso ainda, né? Sou imperfeito. Mas a minha vontade agora vai ser dirigida só para o bem. Então, o prefácio já nos dá o caminho, já nos dá a consciência, já nos dá todos os instrumentos para que a gente corrija o nosso defeito, seja ele um vício, seja ele uma imperfeição. Não tem problema nenhum, né? Qualquer um dos dois. Vamos lá. Prece, então, para a gente se livrar de qualquer um vício. E acho que vale a pena notar, né? Vício pode ser um vício moral, como, por exemplo, a fofoca, a maledicência, a reclamação exagerada. Tudo isso é vício, né? A pessoa se vicia em fazer essas coisas. Pode ser um vício relativo ao corpo, relativo aos prazeres. As imperfeições podem ser de diversas formas, né? A gente tem diversos tipos de imperfeição, sendo nós, como dizíamos agora, pessoas talvez pessimistas, pessoas que não têm uma boa visão sobre a vida, né? Que, enfim, todo tipo de imperfeição e de vício pode ser superado através do auxílio dessa prece. Vamos lá então. Prece. Conversando primeiramente com Deus, né? Senhor, deste-me a inteligência necessária para distinguir o que é o bem do que é o mal. Quando eu reconheço que uma coisa é má, torno-me culpada dela se não me esforçar por lhe resistir. Esse começo dessa prece é um começo muito forte, muito poderoso, porque ele vem tratar na gente uma coisa que é muito importante de ser tratada, que é o nosso complexo de culpa. Olha só o que essa prece está dizendo. Senhor, conversando com Deus, né? Com a inteligência suprema, com o poder máximo. Senhor, o Senhor já me deu o recurso. Através da minha inteligência, eu sei diferenciar o que é o bem daquilo que é o mal. Eu reconheço isso e a partir de agora, para que eu não me sinta culpado, eu só preciso me esforçar. Só me esforçar para fazer o bem. Notemos que a prece não está pedindo para eu ser perfeito agora. O esforço é importante. A perseverança no esforço, não desistir, né? A culpa só surge na falta de esforço e na desistência. Se eu deixar de me esforçar e desistir, aí eu vou me sentir culpado. Deus não espera que nós nos corrijamos imediatamente de nossas más inclinações nem de nossos vícios, mas espera de nós o esforço sincero o tempo todo para que a gente se corrija, né? E a prece começa justamente assim. Começa nos elucidando a respeito disso. Segue, né? Aqui a gente pede proteção contra o nosso próprio orgulho, porque o orgulho poderia me impedir de perceber os meus defeitos. Olha só. Se eu sou orgulhoso, eu não cedo, né? Eu não reconheço que eu erro. Então, primeira coisa, proteção contra mim mesmo, contra o meu orgulho, para que eu veja os meus erros e para que eu reconheça os meus erros. Segunda coisa, proteção contra as más influências que a gente aprendeu a pedir na prece anterior, né? Porque essas más influências podem fazer com que a gente fraqueje, né? Pode ser que a gente tenha a nossa vontade em fazer o bem diminuída. Pode ser que a gente se sinta incentivado a perseverar em nossos erros. Então, aqui, proteção contra nós mesmos e contra as más influências. Vamos seguir a prece, no parágrafo 4 agora. O parágrafo 4 é muito bonito, porque é aqui onde a gente pede o que a gente quer.
Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a. Aqui a gente cita o nosso vício, a nossa imperfeição, aquilo que a gente quer ter força, ter poder para corrigir. E notemos que há um reconhecimento aqui entre as minhas imperfeições. Senhor, eu estou me concentrando nessa agora, me ajuda com essa. A gente escolhe uma e se concentra nela, né? Eu reconheço que sou mais imperfeito do que apenas aquela, né? Então, olha só, e se não resisto a esse pendor é porque contraí o hábito de a ela ceder. Como é instrutivo isso, né? Primeiro eu reconheço o que eu quero corrigir, que é minha responsabilidade, e depois eu reconheço que eu cheguei a isso por hábito. Por hábito. Então vamos lá. Vamos usar um exemplo do nosso cotidiano. Ninguém se torna alcoólatra de uma vez. Eu não era ontem, hoje eu sou. Não, esse é um processo gradual. Da mesma forma como o tabagismo, para a gente falar em vícios. Ninguém se tornou ranzinza de um dia para o outro, né? A pessoa não era ranzinza ontem e hoje acordou extremamente ranzinza. E não, esse foi um processo que foi sendo construído através do tempo. É isso que é importante da gente perceber. Ninguém passou a se alimentar mal, né? Chegando à questão da obesidade, ontem era magro, hoje é obeso. Não, isso foi um hábito que a pessoa estabeleceu durante a sua vida. Então, reconhecer que é um hábito é importante porque para a gente se livrar de um hábito ruim, a gente precisa inverter esse hábito e precisa passar a praticar o hábito oposto a ele, fortalecendo a nossa vontade, nos livrando das más sugestões, dos maus espíritos, né? Então, olha só como que essa prece nos ensina, né, o que a gente deve fazer. Vamos lá, sequência. Senhor, não me criaste culpado, porque o Senhor é justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. De novo, né, reconhecendo que a gente pode escolher o caminho. Se eu tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Então, esse quinto parágrafo, ele fala para a gente sobre o livre-arbítrio, a ferramenta que eu começo a usar, inclusive a partir da prece, porque eu escolhi fazer a prece. Escolhi fazer a prece. Esse é meu livre-arbítrio em ação. Eu escolhi, vou fazer a prece e vou mudar os meus hábitos, né? Então aqui a questão do livre-arbítrio é muito forte no parágrafo 5, né? Muito importante da gente perceber isso. Pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Olha só, livre-arbítrio, liberdade, vontade, tudo isso sendo aqui movimentado através da prece. Vamos seguir. Parágrafo 6. Esse nos lembra de uma coisa muito importante, né? Que os nossos maus defeitos atuais são resultados de imperfeições conservadas de precedentes existências. São aquilo que em outras religiões se chama de pecado original, né? A pessoa nasce, ela já nasce com algumas más tendências. A gente percebe desde bebezinho, né? Alguns maus costumes naquela pessoa. Para algumas religiões, isso é o pecado original. O homem tem um pecado original. Para a doutrina espírita, nada disso. Para a doutrina espírita, a gente nasce assim, nessa existência, porque a gente cultivou maus hábitos em existências anteriores. Pronto, é assim que estão em nós nossas imperfeições, nossos vícios, porque nós escolhemos maus caminhos em existências anteriores. Então, conscientes dessa questão das reencarnações, é que a gente pede ajuda para a gente se libertar, através da ação da nossa própria vontade, através da ajuda dos bons espíritos, e tendo a consciência de que, para muitas imperfeições e muitos vícios, a gente não vai encontrar solução total nessa existência. A gente vai melhorar aqui, melhorar muito. É um princípio dos alcoólicos anônimos, por exemplo, dizer que uma vez alcoólico, sempre alcoólico. O alcoólico anônimo tem que estar consciente de que ele não pode beber em nenhum momento, senão ele volta
ao exagero no alcoolismo. Então, por isso eles têm o lema: só por hoje eu não vou beber. Coisa que eles repetem todos os dias, né? Eles começam outro dia só por hoje. Porque ele desenvolve sim, em si a consciência de que ele tem essa propensão ao alcoolismo que ele precisa vencer todo dia. E isso é extremamente sábio para com todos os nossos vícios, para com todas as nossas imperfeições. Eu preciso vencê-las todos os dias, até que eu me livre delas. E às vezes em uma encarnação não dá tempo. Mas eu preciso vencê-las todos os dias. Então, aqui o consolo para a gente de saber que, do mesmo jeito que a gente trouxe de outras encarnações o nosso vício, a nossa imperfeição, nós trouxemos também virtudes, trouxemos também a vontade, o livre-arbítrio, a liberdade, a ajuda dos bons espíritos. Então, que a gente comece a se fortalecer a partir de agora. E a gente vai conseguir avançar de modo surpreendente se a gente começar a fazer isso. Bom, vamos lá para os parágrafos finais, então, né? Então, aqui, pedido de ajuda, reconhecendo a ótica das reencarnações. Vamos lá. Parágrafo 7, pedindo ajuda ao anjo da guarda. Pronto. Relação com o nosso anjo protetor. Pedindo ajuda aos bons espíritos? Sim, mas, sobretudo, ao anjo da guarda, para que saia vitorioso da luta contra essa imperfeição, contra esse vício que a gente quer combater. Parágrafo seguinte, o reconhecimento agora de algo extremamente importante, né? Os defeitos, quaisquer que sejam, são barreiras que nos separam de Deus. Então, eu quero chegar a um patamar de vida melhor, eu quero chegar a um patamar de vida superior, eu quero chegar à minha perfeição, eu quero chegar a encontrar a minha felicidade. Então, eu reconheço que o defeito me atrapalha disso, que meu vício, minha imperfeição me atrapalha de conquistar esse objetivo. E aqui, né, eu reconheço isso nesse momento da prece. E agora a gente pode ir para o nosso parágrafo final. Vamos lá. O Senhor, em sua infinita misericórdia, portanto, a gente começou e terminou a prece conversando com Deus, né? Houve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver ma retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Ele pede para a gente ver o capítulo 5, né? Item 5 e capítulo 17, item 3. Então, esse último parágrafo é um lembrete sobre o motivo e o objetivo para a nossa atual encarnação. Nós não estamos nessa vida aqui para nos tornarmos pessoas mais ricas, acumularmos dinheiro e posse. Não, não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para conquistarmos uma melhor posição social. Não. Para construirmos um império, para sermos melhor que os outros. Não, não estamos aqui para nada disso. Nós estamos aqui para crescer intelectual e moralmente. Nós estamos aqui para sermos pessoas melhores a cada dia. Nós estamos aqui com essa e unicamente com essa missão, com esse objetivo, nos livrarmos de vícios e imperfeições, ou seja, nos aperfeiçoarmos, fazermos a nossa reforma íntima através do autoconhecimento. Muitas vezes a gente vê dentro da doutrina espírita irmãos com dificuldade para desempenhar o autoconhecimento e a autorreforma. Por onde eu começo minha reforma íntima? Como eu faço o meu autoconhecimento? Essa prece é o início do caminho. Ela nos ensina a reconhecer o que está de equivocado em nós. Uma vez que a gente reconhece um equívoco, outros vão se apresentando. Uma vez que a gente reconhece uma imperfeição, um vício, outros vão se mostrando ao redor dele. Então, essa prece é o início de tudo para a gente. Se a gente chegou no momento em que aquele hábito que a gente tem, né, aquele mau hábito, aquela má tendência, está nos incomodando, está incomodando pessoas ao nosso redor, comecemos por aí. Comecemos com o esforço através dela. E aí novos horizontes se desenham para a gente. A gente vai perceber que começando a corrigenda de algumas de nossas imperfeições, de alguns de nossos vícios, as pessoas passam a nos respeitar mais, a nos ver com outros olhos.
passam a gostar mais de nós e, por consequência, a vida melhora. Só que antes das pessoas reconhecerem em nós essa melhoria e começarem a gostar mais de nós, eu vou contar um segredo a vocês agora. Um segredo que é nem tão segredo assim para a doutrina espírita, né? Mas que é algo que deve estar profundamente sedimentado em nós como conhecimento seguro, que é o seguinte: nós mesmos começamos a gostar mais de nós. E aí a gente está no caminho de cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só consegue amar o outro, ser caridoso para com o outro, aquele que o é para consigo mesmo, de modo sincero, de modo fervoroso, de modo a exercitar o seu livre-arbítrio, a sua vontade, a sua liberdade. Então, esse é o segredo da boa vida na Terra. Esse é o segredo do bem viver, da felicidade, como a gente disse agora há pouco, do sentir a aproximação de Deus e dos bons espíritos. Quando a gente melhora, a gente se sente gratificado por termos melhorado. Sentimos-nos bem com a gente mesmo. Então, aquele que está bem consigo mesmo, sem dúvida nenhuma, está de bem com a vida. Não é, meus amigos? Um grande abraço a todos, agradecimento sincero e profundo pela companhia nos estudos e fica o convite. Vamos continuar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vemos em breve.